Olá! Na aula de hoje, dentro da disciplina Startup e o Futuro do Seu Negócio, nós vamos falar de comunicação em tempos de WhatsApp. Os tópicos que nós vamos abordar nessa aula são a comunicação na era digital, a teoria da comunicação e vamos falar um pouquinho sobre fake news. Ao término dessa aula, o que vai acontecer? Você vai ser capaz aí de compreender as características principais da comunicação, você também vai destacar as principais formas de ruído na comunicação e também reconhecer as diferentes formas de se comunicar. Bom, quando a gente fala em comunicação em termos do WhatsApp, a gente precisa olhar a evolução da comunicação, né? Então, desde a primeira palavra escrita, né, a tipografia móvel, a publicação aí em massa, aí com a tecnologia avançando a gente hoje tem e-mail, tem Twitter que tem no mínimo 140 caracteres aí para você digitar uma mensagem, então ali a gente consegue visualizar aí como a comunicação acabou evoluindo, né? E aí hoje, né, como a gente está online o tempo todo, né, o WhatsApp acaba sendo uma excelente ferramenta de comunicação, né, porque a gente está a todo momento, né, trocando informação, se comunicando, né, mandando foto e tal, tudo pelo WhatsApp. Como é que é a comunicação hoje na era digital, né? Então, dentro da estrutura de comunicação visual, verbal, escrita e não verbal, a gente consegue ver que a verbal está se separando um pouquinho dentro desse módulo, justamente porque a gente está realmente numa era digital, né? Apesar de dentro da ferramenta do WhatsApp, a gente também, né, dependendo do tipo de mensagem que a gente quer enviar, a gente pode também gravar uma mensagem de áudio e enviar para quem a gente quer se comunicar, tá? Então, essa saída aí da estrutura da questão verbal, né, mostra um pouquinho, né, de como a comunicação está acontecendo hoje na área digital, graças aí ao WhatsApp. E dentro da teoria da comunicação, nós temos a figura do emissor e do receptor, né, em que o contexto e a mensagem entre os dois acontece e através de um canal, através de código, né, através das palavras, né, e através de gesto para ilustrar aquilo que está sendo falado, a gente consegue estabelecer uma comunicação entre o emissor e o receptor, tá? Então, dentro da teoria de comunicação, a base ela continua, mas hoje em termos de WhatsApp, né, mesmo aquela figura verbal saindo um pouco da estrutura, a gente percebe que a base da comunicação ela continua acontecendo. Só que muitas vezes de uma forma mais rápida e mais interativa. Muitas vezes você não precisa estar presente para se comunicar, mas o conceito da teoria de comunicação ela está acontecendo através do meio digital. E aí, dentro dessa comunicação em termos de WhatsApp, o que pode acontecer? Pode acontecer o ruído, né? O que é esse ruído? Às vezes, a forma como você se comunica, né? Por exemplo, você ouve uma informação e, de repente, ao ouvir essa informação, ela demonstra ser uma outra coisa, acaba acontecendo o que a gente chama de ruído. Então, nos exemplos que a gente mostra aí, em que é feito um pedido num departamento, e a forma como foi ouvida esse pedido dá a impressão que todos dentro do departamento iam ser demitidos, né? Isso é uma forma, né, de ruído através da comunicação aí verbal, da comunicação falada. E no outro exemplo, onde que tem uma mensagem, dentro dessa mensagem, né, em que está sendo colocada ali, vendo o pôr do sol, o que a gente percebe? Ela dá conotação de duas situações. E aí cabe, né, quem entendeu, né, vai interpretar de uma maneira ou outra. Isso a gente também chama de ruído, porque pode dar a entender que ela está vendendo o pôr do sol, ou de repente ela só quer visualizar o pôr do sol e que todo mundo acompanhe ela dentro dessa visualização do pôr do sol. Bom, quando a gente fala em comunicação em termos de WhatsApp, né, que é considerada também uma rede social, a gente tem a figura da fake news, né, que através das outras redes sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, né, pode acontecer de elas, né, fake news significa notícias falsas, né, serem disseminadas. E aí a gente fica na dúvida, né, se é caô, se é lorota, se é balela, e aí de repente a gente acaba replicando, né, aquela notícia falsa, né, dentro das redes sociais. Então, o que é interessante, né? Toda vez que a gente vê uma notícia através das redes sociais, né, o legal é, de repente, a gente analisar aquela notícia, né, de repente procurar outras fontes além das redes sociais, né,
de preferência as fontes primárias de informação, para ver se realmente aquilo que está sendo disseminado através das redes sociais realmente é verdade ou não é, porque se a gente quiser compartilhar, a gente compartilha, mas aí a gente tendo certeza que é verdade, aí a gente compartilha. Se de repente a gente consultou e percebeu que não é interessante não compartilhar, porque essa velocidade de comunicação acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Então, o que a gente recomenda é analisar, né? Viu lá nas redes sociais, procura outras fontes, né? Principalmente as fontes primárias, né, daquelas informações, para verificar se aquilo que está sendo disseminado pelas redes sociais, de repente, é verdade ou não, tá bom? A dica de leitura, né, do John Maxwell, todos se comunicam, poucos se conectam, né, aproveitando esse momento que a gente está passando, né, dessa comunicação em termos de WhatsApp, de redes sociais, né? E a dica de vídeo que a gente dá é realmente a questão do discurso do rei, né, que é a história de um rei que era gago, que tinha dificuldade de falar em público, e aí ele aprende a controlar a gagueira e de repente consegue fazer um discurso à altura do seu reinado. Então é um filme bem bacana, né, que todos os aspectos de comunicação eles acabam sendo explorados ali dentro do contexto do filme. Tá? Então por hoje é isso, né, na aula de hoje, né, sobre comunicação em tempos de WhatsApp, era isso que a gente queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.